Yahweh, soberano Pai Celestial, no poder do nome do nosso Senhor Cristo Jesus nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Aleluia, amém. Estudo Bíblico, João 19 verso 18. Introdução, João 19, 18, ali eles o pregaram na cruz. Outros dois foram crucificados com Jesus, um de cada lado e ele no meio. É um versículo curto, mas de profundo significado. Ele marca o clímax da narrativa da crucificação de Jesus, o momento central da paixão de Cristo. Dentro do contexto de João 19, este versículo segue a decisão de Pilatos de entregar Jesus para ser crucificado, versículo 16, e a jornada de Jesus até o Gólgota, versículo 17. Ele precede a descrição da inscrição na cruz, versículo 19, e a divisão das vestes de Jesus pelos soldados, versículos 23 ao 24. Este versículo é o cumprimento das profecias e o ponto central do plano de salvação de Deus. Contexto histórico: a crucificação era uma forma brutal e humilhante de execução, comumente utilizada pelo Império Romano para punir criminosos, rebeldes e escravos. A escolha do Gólgota, lugar da caveira, como local da crucificação sugere que era um lugar público e visível, destinado a servir de exemplo para dissuadir outros de cometerem crimes. A presença de outros dois crucificados com Jesus, um de cada lado, era uma prática comum para aumentar o espetáculo e a humilhação. A crucificação de Jesus entre dois criminosos tinha como objetivo denegrir ainda mais a imagem de Jesus, associando-o aos piores elementos da sociedade. A crucificação era uma forma de tortura lenta, dolorosa e pública, projetada para infligir o máximo de sofrimento e humilhação. A crucificação de Jesus, um homem considerado justo e inocente por muitos, é uma demonstração da injustiça e da maldade do mundo. Interpretação: João 19, 18, na perspectiva teológica protestante e trinitária, representa o ponto culminante do sacrifício vicário de Jesus Cristo. A crucificação, embora um ato de brutalidade humana, foi parte do plano divino para a redenção da humanidade. Jesus, o Filho de Deus, voluntariamente se entregou para morrer na cruz, carregando sobre si os pecados do mundo. A sua posição no meio dos outros dois crucificados pode ser interpretada simbolicamente como Jesus se colocando entre a humanidade pecadora e a justiça divina, atuando como mediador. A morte de Jesus na cruz é o ato supremo de amor de Deus pela humanidade, oferecendo a salvação e a vida eterna a todos que creem. Para os crentes contemporâneos, este versículo nos lembra do alto preço pago pela nossa salvação e nos chama a uma vida de gratidão, obediência e serviço a Deus. A crucificação de Jesus é um lembrete constante da nossa necessidade de arrependimento e fé em Cristo. Veja as referências. Isaías 53 verso 12, por isso lhe darei muitos como sua parte, e ele repartirá os despojos com os fortes, porquanto derramou a sua vida até a morte, e foi contado com os transgressores. Ele, porém, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Este versículo profético do Antigo Testamento prediz que o Messias seria contado com os transgressores, assim como Jesus foi crucificado entre dois criminosos. Ele também destaca o papel de Jesus como intercessor pelos pecadores. 2 Coríntios 5 verso 21, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Este versículo do Novo Testamento explica o significado teológico da crucificação de Jesus. Ele afirma que Jesus, sendo sem pecado, tornou-se pecado por nós, para que pudéssemos ser justificados diante de Deus.
Este versículo reforça a ideia de que a crucificação de Jesus foi um ato de substituição, onde ele tomou o nosso lugar e sofreu a punição que merecíamos. Essas referências cruzadas ajudam a aprofundar a compreensão de João 19:18, mostrando que a crucificação de Jesus não foi um evento aleatório, mas o cumprimento de profecias e o ponto central do plano de salvação de Deus.